João, capítulo 20, versículos 19 a 29. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vi o sinal dos cravos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu?" Disse Jesus: "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Há uma semana atrás, nós estávamos aqui reunidos para celebrar a ressurreição de Jesus. E quando celebramos a ressurreição de Jesus, estamos afirmando que a sua ressurreição é a garantia também da nossa ressurreição e da nossa vitória sobre a morte. No texto de hoje, no segundo domingo da Páscoa, nós encontramos, logo no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, ele aparecendo aos seus discípulos. Na tarde do mesmo domingo em que Jesus ressuscitou, o que demonstra que Jesus não perde tempo e aparece aos seus discípulos, que são descritos aí como estando reunidos com portas fechadas, porque estavam com medo. Na realidade, a esperança tinha acabado para eles. Jesus, o seu mestre, aquele que tinha ensinado, que tinha feito milagres, que tinha revelado a eles o caminho do reino de Deus, tinha morrido. E eles agora estavam sem esperança, mesmo com o anúncio feito pelas mulheres de que Jesus havia ressuscitado. Elas já tinham visto Jesus pela manhã e tinham dito que ele tinha ressuscitado, mas eles não acreditaram muito naquilo que elas falaram. Tinham medo das autoridades, as mesmas que tinham condenado e crucificado a Jesus. Estavam provavelmente pensando: se mataram Jesus, alguém vindo de Deus, um homem que fazia milagres, um homem diferenciado, por que eles também não vão nos prender e também nos matar? E por isso estavam reunidos com portas trancadas. E o texto nos diz que Jesus aparece no meio deles, com as portas trancadas, e faz a saudação que era a saudação tradicional entre os judeus: Shalom, a paz esteja com vocês. E se por um lado esse era o cumprimento comum entre os judeus, no caso de Jesus revelava que era ele que estava ali, porque era assim que ele tratava os seus discípulos. E dessa maneira então eles puderam reconhecer quem era que estava no meio deles. E aqui é interessante a gente perceber que o Shalom, que é o cumprimento
feito por Jesus era algo que ele mesmo tinha pregado e que tinha vivido, e que era a marca daqueles que criam nele. Hoje em dia a gente tem uma inversão muito grande nesse sentido, porque tem muita gente hoje que se identifica supostamente como seguidor de Jesus e que não querem muita paz não, que querem é guerra mesmo, e querem às vezes até impor os seus valores para os outros. A cultura de ódio que nós vivemos hoje em dia mostra que alguma coisa não funcionou para aqueles que supostamente deviam estar seguindo a Jesus Cristo. E Jesus, que sempre pregou a paz, o shalom de Deus, ao contrário do que o império fazia, que impunha a paz por meio da força e por meio do ódio, Jesus então agora se apresenta e diz: a paz esteja com vocês. E o texto nos diz que eles ficaram alegres em ver Jesus. Agora já não era mais só o anúncio das mulheres, agora eles estavam vendo a Jesus. E eu fico imaginando se isso aqui não seria uma realidade em que eles ficassem um pouco constrangidos, porque as mulheres tinham dito isso já pela manhã, e eles não acreditaram, e agora Jesus aparece para eles. Provavelmente alguns deles ali devem ter se sentido constrangidos, pensando: puxa, as mulheres estavam certas, elas falaram a verdade, e nós é que não cremos. Mas agora Jesus estava no meio deles, e Jesus aparece logo na tarde do dia da ressurreição, com um objetivo muito claro. O que Jesus faz agora é transferir para os seus seguidores a missão que ele havia recebido de Deus. A missão de Jesus é agora estendida aos seus seguidores. E o texto nos mostra que eles vão ser habilitados porque vão receber o Espírito Santo. E agora, eles, seguidores de Jesus, discípulos que estavam com medo, fechados dentro de um lugar, com portas trancadas, agora eles deviam levar o perdão de Deus a todos. Não podemos deixar de nos lembrar que Jesus, durante o seu ministério, você vai encontrar isso no Evangelho, em certa altura ele foi criticado pelas pessoas, porque quando ele curou uma pessoa, ele disse: os seus pecados estão perdoados. E as pessoas disseram, principalmente os religiosos: quem que ele pensa que ele é para perdoar pecados? Só Deus pode fazer isso. E agora Jesus diz para os seus seguidores: vocês ficam responsáveis por continuar a minha obra. Quem vocês perdoarem vai ser perdoado, e quem vocês não perdoarem não vai ser perdoado. Mas o texto também nos diz que Tomé não estava com eles. Nessa tarde, nessa reunião, na tarde do dia da ressurreição, Tomé não estava presente. E porque ele não tinha visto com os próprios olhos, ele não acreditou que Jesus apareceu aos seus companheiros que também eram seguidores de Jesus. E a nossa tendência mais natural quando olhamos para Tomé é imaginar que ele era um sujeito do contra, né? Espera um pouquinho, as mulheres já tinham dito, os discípulos tinham visto Jesus, por que só ele não cria? Mas nós não podemos deixar de perceber que ele não era muito diferente dos outros discípulos, principalmente porque eles também não creram no anúncio das mulheres. Seria muito fácil a gente criticar só Tomé e dizer: tá vendo, ele é do contra, mas os outros discípulos também não tinham crido no anúncio das mulheres. Se você voltar no começo desse capítulo, você vai encontrar Pedro dizendo que elas estavam falando bobagem, e portanto nem eles acreditaram naquilo que as mulheres tinham anunciado. Mas Tomé precisava ter certeza, e só uma semana depois, ou seja, exatamente no domingo que nós estamos hoje celebrando, que é o segundo domingo da Páscoa, Jesus vai aparecer novamente aos seus discípulos, e agora Tomé está com eles. E nessa segunda ocasião em que Jesus aparece para os seus discípulos, imagine como é que deve ter sido
a companhia de Tomé durante aquela semana. O dia da ressurreição, que Jesus apareceu para os discípulos e ele não estava, e uma semana depois. Durante toda aquela semana, eles diziam: não, Jesus está vivo. E não acredito. Fica aquele sujeito uma companhia meio ruim, né? Porque o sujeito não acredita nas coisas. Durante esse tempo, Tomé continuou questionando o que os outros falavam. Mas, como eu disse, Tomé não deve ser tomado como um mau exemplo, mas como alguém que apresenta espírito crítico. Quem nunca teve dúvidas? Você já teve alguma dúvida sobre as coisas que você ouve na igreja? Sobre as coisas que você lê na Escritura Sagrada? Sobre coisas que você vê e não sabe como é que Deus está agindo naquilo? Quem de nós poderia criticar Tomé e dizer: esse sujeito aí não é tão bom como a gente? Eu me arrisco a dizer que nenhum de nós teria muita condição de fazer qualquer crítica à atitude de Tomé, e por isso ele não deve ser tomado como um mau exemplo. E eu fiz menção no começo do capítulo, porque se você voltar lá no versículo 8º, eu vou fazer questão de ler, porque ele é muito significativo e nos mostra que há duas maneiras diferentes de crermos em Cristo. Versículo 8º diz assim: aí o outro discípulo, e esse outro discípulo era João. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, a cena é a cena da ressurreição. Eles estão diante do túmulo, e Pedro entra no túmulo junto com o outro discípulo, que é João. E esse outro discípulo, João, tinha entrado no túmulo, ele viu e creu. Mas o que João viu dentro do túmulo? Jesus não estava lá, não tinha mais o anjo que tinha anunciado, só o que ele viu foram as roupas de Jesus que estavam sobre o lugar. E sem que ele visse Jesus, o texto diz que ele creu. E agora nós temos, por outro lado, Tomé que diz assim: se eu não colocar as minhas mãos na marca do cravo nas mãos de Jesus, e no seu lado que tinha sido machucado com a lança, eu não vou crer. O túmulo estava vazio e João creu a si mesmo. Isso era suficiente para ele. Tomé era de outro tipo. Tomé não era alguém que cria para depois ver, era alguém que precisava primeiro entender para depois crer. E por isso, quando Jesus se encontra com Tomé, nessa segunda ocasião, Jesus diz a ele: pare de duvidar e creia. E aí nós temos que afirmar, sim, a fé não combina com a dúvida, mas a atitude de Tomé não só é extremamente humana e natural de quem busca entender a realidade, mas Tomé precisava, e aqui eu vou usar uma expressão que eu aprendi com um amigo lá de São Paulo, o reverendo Luiz Carlos Ramos, pastor da igreja metodista. Ele até fez um sermão com esse título: Tomé precisava ver com os dedos. Enquanto o outro só viu a ausência de Jesus e as roupas que estavam lá, Tomé precisava ver com os dedos, precisava compreender para crer. Ele devia, e Jesus diz isso a ele devia crer, ser alguém crente e não alguém crédulo. Crédulo é o sujeito que acredita em qualquer coisa. O crente aqui é aquele que primeiro entende e depois acredita. Jesus, portanto, ao se apresentar nessa segunda ocasião e logo chamar Tomé e dizer: põe aqui a mão na minha mão, põe aqui a mão no meu lado, Jesus demonstra que respeita a dúvida de Tomé, que é a de quem quer compreender para crer. Portanto, nós temos dois tipos diferentes de pessoas que creem: aqueles que creem para ver e aqueles que precisam ver, que precisam compreender para crer. Quem é melhor dos dois? Nenhum dos dois. Os dois precisam da mesma fé.
Os dois devem ter a mesma atitude diante de Jesus, mas um não é igual ao outro. E aí então nós temos a resposta de Tomé à afirmação de Jesus. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. Quando Tomé faz essa afirmação, ele está reconhecendo duas coisas. Primeiro, que Jesus é Deus, algo que nenhum dos outros ainda tinha notado e nem tinha percebido. E ele diz: meu Senhor. Ele é o centro agora da vida de Tomé. Esse reconhecimento, essa afirmação de fé é o reconhecimento de que Jesus agora comprovou que venceu a morte. Veja, a afirmação de Jesus de que ele deveria não ser alguém que duvida, mas alguém que crê, é desdobrada na afirmação de Jesus logo após a atitude de Tomé. Ele diz assim: você creu porque viu? Você acreditou só porque viu? Jesus questiona Tomé porque a fé não depende de comprovação. Ah, mas pastor, você acabou de dizer que há aqueles que precisam primeiro entender, mas a fé tem essa característica. Ainda que ela não seja comprovada, ela age. E por que é assim? Ela é assim porque, se depender de comprovação, ela deixa de ser fé e passa a ser conhecimento, e passa a ser ciência. Hoje é assim que funciona na ciência. Você faz um teste, não funciona, você faz outro, e outro, e outro, até chegar ao resultado. Quando você consegue alcançar o resultado, o que você faz? Faz novamente a mesma coisa, dá o mesmo resultado, e novamente, aí você diz: quando você faz isso dessa forma, o resultado é sempre esse. Isso é ciência, isso é conhecimento. E a fé? A fé não funciona com comprovação. E por isso que Jesus vai dizer: mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E de quem que Jesus está falando? Ele está falando de todos os que vieram depois e creram na pregação que os discípulos fizeram, que eram guiados pelo Espírito Santo e que por meio do Espírito Santo também foi capaz de convencer as pessoas de que estavam falando a verdade. Toda a igreja que veio depois, todos aqueles que creram na pregação dos apóstolos e daqueles que creram na pregação dos que foram alcançados pelos apóstolos até os dias de hoje, são os que não viram, mas creram. E a fé continua não precisando de comprovação, porque ela não é ciência, ela não é conhecimento, ela é fruto da ação do Espírito Santo na vida daquele que ouve a mensagem do Evangelho. Felizes os que não viram e creram. A fé continua vindo pelo ouvir, motivada pela ação do Espírito Santo, que converte as pessoas. E podemos concluir a nossa meditação pensando da seguinte maneira: graças ao Salvador, Jesus Cristo, divino e humano, que nos visita em nossas dúvidas, nós podemos hoje compreender para crer, para aqueles que são como Tomé, e podemos crer mesmo sem ter visto, para aqueles que são como João. Graças a Deus, porque esse Evangelho nos alcançou, e hoje nós podemos fazer parte da família de Deus, independente do tipo de pessoa que nós sejamos. Que haja em nós a presença da fé, que haja em nós a resposta de fé ao chamado do Espírito Santo. Que essa seja a realidade de cada um de nós. Amém.